1 Tessalonicenses 5, versículo 17. Você que já achou, diga amém. Amém. Você que ainda não achou, diga espera mais um pouco, eu quero ler junto. Todos achamos? Então diz assim a palavra do Senhor. Orem sem cessar. Amém? Amém? Você pode repetir ou ler junto comigo? Orem sem cessar. Amém? Você pode dizer para essa pessoa que está aí próxima a você, diga para ela, ore sem cessar. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nessa noite nós estamos aqui reunidos para ouvir a tua voz, Senhor. E também para falar contigo, porque temos a certeza que servimos a um Deus que é todo poderoso, mas que se inclina para ouvir o clamor dos seus filhos. Então nessa noite, noite de oração, é noite do Senhor falar conosco, e a noite também de nós falarmos com o Senhor e recebermos do Senhor tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Então que toda barreira, que todo impedimento, todo ladrão da palavra, que caia por terra, Deus, e a tua palavra possa ser pregada com total liberdade. Eu também quero te pedir que caia por terra toda a resistência às nossas orações, assim como a tua palavra nos revela, o caso de Daniel, que houve uma resistência às respostas chegarem, que essa seja uma noite dessas resistências caírem por terra e as bênçãos e vitórias que o Senhor tem para nós possam chegar em nome de Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Existem algumas atividades, queridos, que são atividades espirituais. E essas atividades espirituais, elas não se restringem tão somente ao cristianismo. Elas não se restringem tão somente a nós que buscamos a Deus. Você já me ouviu falar aqui algumas vezes. O jejum, por exemplo, é uma atividade que você vê, ela existe no cristianismo. Jesus incentiva a prática do jejum, mas não são só os cristãos que jejuam. Se você for ver, dentro de diversas religiões, o jejum é praticado. Existe uma história que é contada, que eu não sei se é verdade ou não, mas existe essa história de que as pessoas estavam num avião e foi servida alguma comida lá, e a pessoa falou, não, eu não vou comer porque eu estou em jejum. Aí a outra pessoa que estava do lado dela olhou, Pai do Senhor, você é cristão também? Ela falou, não sou crente não, eu sou satanista e estou orando contra, estou fazendo jejuando contra os crentes. Essa história ela é relatada até em alguns livros, não sei se ela é verdadeira, mas você vê que existe uma ação, existe diversas religiões, diversos grupos que fazem uso dessa atividade, o jejum, como algo espiritual. E é verdade que também a oração, querido, é algo que não é restrito só a nós cristãos. Se você for ver, existem pessoas que com nomes diferentes, podem usar outros nomes, outras palavras, mas que também fazem prática de uma certa conversa com Deus, de uma certa conversa com a divindade na qual eles acreditam. E hoje em dia, eu não sei se você já viu isso, tem circulado na internet, um neurocientista, se não me engano ele é médico também, ele explicando que a oração, o simples fato de orar, o simples fato da pessoa se prostrar e falar, e pensar que está falando com Deus, pelo menos, o simples fato disso acontecer já traz reações físicas no organismo do ser humano. O simples fato da pessoa buscar, estou falando de espiritual por enquanto não, só isso é uma coisa que é até detectada pela ressonância magnética. Então, o simples fato da pessoa orar, independente para quem, isso já é algo de uma certa forma espiritual. Isso já é algo de uma certa forma que ajuda a pessoa, no caso desse neurocientista que estava explicando, a oração ela irriga o nosso cérebro no lóbulo pré-frontal, que é chamado o lóbulo das decisões. Então a pessoa que ora, independente de para qual Deus ela está orando, naturalmente ela já tem uma capacidade, já tem uma melhora nas suas decisões. Porque o simples fato dela orar
já irriga o cérebro, já faz com que o cérebro se prepare melhor para tomar decisões. Então perceba que Deus, então, Ele nos ensina a orar, porque nós tomamos decisões todos os dias. Você tomou decisões hoje, algumas muito importantes, outras talvez que não serão tão relevantes para a sua vida daqui para frente, mas você tomou decisões. Por exemplo, a roupa que você está vestindo é uma decisão sua. Tem até alguns aí que dizem que uso a roupa de uma cor só, de um jeito só, que é porque não forçar muito o cérebro a tomar decisões. Tem umas besteiras assim, né? Mas você tomou uma decisão hoje. Você tomou uma decisão de vir ao culto. Amém. Só 3 falaram amém. Acho que os outros não chegaram ainda. Só o corpo está presente, mas a alma acho que ficou lá no Engenhão. Não queriam me deixar entrar hoje. Poxa. Então, tomamos decisões, queridos, constantemente. E é a verdade que a gente não sabe quais decisões, quais os momentos em que teremos que tomar decisões nas nossas vidas que serão fundamentais para o nosso futuro. Você sabe que a vida, ela traz inesperados. A vida, ela traz momentos em que a gente não sabe o que fazer. E naqueles momentos que às vezes a gente passa, eles são cruciais para a nossa vida daqui para frente. Então, o autor, o apóstolo Paulo, usado por Deus, ele nos dá uma orientação. Orem sem cessar. Para quê? Eduque o seu cérebro. Prepare o seu cérebro para tomar decisões acertadas na sua vida. Amém. E isso aqui, por enquanto, estou falando só de vida natural, tá? Vamos falar também do espiritual, mas uma pessoa que tem uma vida constante de oração, uma pessoa que tem uma vida constante de busca a Deus, de intimidade com Deus, de comunhão com Deus, essa pessoa terá muito maior facilidade de tomar decisões acertadas do que uma pessoa que ignora Deus, que não busca Deus. Aí a gente pensa, poxa, aquela pessoa que busca Deus, ela tem tanta sorte. Não, meu irmão, não é sorte, não. É um cérebro preparado para tomar decisões. Amém? Deus colocou isso em todo ser humano, querido, para que nós buscássemos a Ele, dependêssemos dEle nas nossas decisões. E coloca no texto, na sua palavra, orem sem cessar. Então aqui eu quero trazer para nós, em primeiro lugar, essa questão da oração. Não existe lugar que nós estejamos, querido, que Deus não possa nos ouvir. Não existe lugar em que nós estejamos que que o nosso clamor não possa alcançar o coração de Deus, não possa alcançar os ouvidos de Deus, não possa alcançar e fazer com que Deus se manifeste em nosso favor. Nós vemos na palavra de Deus, querido, José. José foi um homem que foi lançado na cisterna pelos seus próprios irmãos. Deus ouviu o clamor de José dentro da cisterna? A cisterna, que graças a Deus naquela época estava vazia, foi um impedimento para que o clamor de José chegasse até os céus? Não. Nós vemos na palavra de Deus o grande profeta Elias, que estava dentro de uma caverna. Elias foi lá para se esconder, para fugir, até pedir a morte. Mas a caverna foi um impedimento para que a voz de Elias chegasse até os céus? Não. Muito pelo contrário, quando Elias bota o pé na caverna, ele ouve uma voz. E era a voz do Deus Todo-Poderoso, de quem ele estava tentando fugir. Deus fala para ele: Elias! Eu acredito que Elias ele tomou um susto. Porque ele tentando se esconder de Deus, de repente ele ouve uma voz: Elias! Tem pessoas que nós amamos, que ela pode falar e gritar no meio de uma multidão, e você sabe quem é. Uma mãe que pode estar no meio da praia ali, pode estar no meio do Réveillon de Copacabana, milhares de pessoas, mas se o filho dela gritar, um pai, se o filho dele gritar, ele sabe quem é. Imagina Elias. Elias era um profeta, ele sabia, ele conhecia a voz de Deus.
Quando ele ouviu Elias, ele não confundiu. Ele não imaginou, será que é Acabe tentando me pegar? Será que é Jezabel? Será que me acharam aqui? Não. Ele sabia a voz que ele estava ouvindo. Ele sabia que era a voz do Deus que ele estava se escondendo. E Deus falou com ele: Elias, o que fazes aqui, Elias? A caverna não foi impedimento para que a voz de Elias fosse ouvida nos céus. Israel estava oprimido, querido, dentro do Egito. Eu quero fazer você pensar nas circunstâncias que Israel estava, além do Egito, assim, toda a potência que era na época, o país mais poderoso, o exército mais poderoso, e a escravidão que estava ali, mas havia algo, querido, na vida daquele povo, que doía o coração e a alma deles, muito mais do que tudo isso que citei. Era ver os seus filhos sendo lançados no Nilo para que os crocodilos comessem. Não era algo que eles pegavam os filhos e levavam para o Nilo, para os crocodilos, sem Israel ver, não. Os pais viam seus filhos sendo lançados ali. E era uma situação de total impotência, em que o inimigo, o adversário, o povo do Egito, estava tentando dobrar o coração, dobrar o espírito de Israel, como que dizendo: não tem jeito, não tem saída. Nem os filhos de vocês conseguem proteger ou livrar. Mas a palavra de Deus diz que a aflição que o Egito impôs ao povo de Israel foi tão grande que Israel, que passou 400 anos sem clamar, voltou a clamar ao Deus dos céus. E aquele clamor chegou até os céus. Não foi o Egito, com toda a sua opressão, com todos os seus ataques, toda aquela aflição que estava na vida daquele povo, não foi impedimento para que o clamor deles chegasse até os céus e Deus movesse as suas mãos em favor deles. Eu olho para a Bíblia, às vezes a gente brinca, né? Eu estou no fundo do poço. Jeremias foi colocado no fundo do poço, querido. E estar no fundo do poço é uma situação que aos nossos olhos não tem mais saída. Estar no fundo do poço é chegar no último estágio. Não tem mais para onde ir mais para baixo aos olhos deles. Mas o fundo do poço, a lama que tinha lá, não foi impedimento para que o clamor de Jeremias chegasse até os céus. Deus enviou um eunuco para ir lá socorrer Jeremias e tirá-lo daquela situação. Eu não sei que situação você se encontra hoje, querido, mas a Bíblia nos mostra que não importa onde você esteja, o seu clamor alcança aos céus. O seu clamor alcança ao Senhor. O seu clamor alcança os ouvidos de Deus. E ao contrário do que muitos dizem, o fundo do poço não é o pior lugar. Eu estava pensando nessa mensagem e lembrei de Jonas, querido. Porque o fundo do poço, você ainda tem uma esperança de alguém aparecer lá em cima. O fundo do poço, talvez você tenha um pensamento, uma ideia de, sei lá, vou me espremer aqui no poço, tentar subir, empurrando as pernas e as costas ali contra as paredes do poço, para ver se eu consigo subir. Mas Jonas foi um homem que a Bíblia diz, e eu creio na Bíblia 100%, do jeito que está escrito. Para mim aquilo ali não é invencionista, para mim aquilo ali não é uma história para contar para criança, aquilo aconteceu porque está na Bíblia. Amém. Você que crê na Bíblia como verdade de Deus, diga amém, por favor. Amém. Olhando aquele texto, você conhece a história, até as pessoas que não são cristãs conhecem. Jonas, ele é levado para dentro do ventre do peixe. E quando você está no ventre de um peixe, meu irmão, ali é mais fundo que o poço. E ali é um lugar que não te dá mais esperança, expectativa de nada. Quem pode te tirar do fundo do ventre de um peixe? O homem não pode. Até porque como é que eu vou olhar para um peixe ali e saber que naquele peixe tem gente e naquele outro peixe não tem para salvar alguém?
Ninguém pesca com raio-x para ver o que está dentro do ventre do peixe, não. Então era uma situação que aos olhos humanos não tinha saída. Era uma situação que aos olhos humanos ele estava debaixo d'água, longe de tudo e de todos, já talvez esperando a morte, como ele mesmo diz na sua carta, no seu livro. Mas ainda assim, a Bíblia fala, ele mesmo relatando, que ele clamou do ventre do peixe, e o clamor dele chegou até os céus. O clamor dele chegou até os ouvidos de Deus, adentrou o santuário do Senhor, e Deus pôde agir naquela situação, Deus pôde agir naquela causa. Então nessa noite, meu irmão, em primeiro lugar, ore. Em segundo lugar, ore a Deus. Amém? Em terceiro lugar, eu não sei que situação você se encontra. Talvez sejam situações conflitantes, talvez sejam situações difíceis, talvez sejam situações de ventre de peixe, de fundo de poço, talvez sejam situações que alguém te lançou, talvez sejam situações que estão te oprimindo, como o caso do Egito. Eu não sei quais situações e circunstâncias você se encontra, mas eu sei que um clamor pode atravessar tudo isso. Não tem nuvem, não tem paredes, não tem opressões, não tem opressão demoníaca, não tem espíritos demoníacos, nada nem ninguém pode impedir o teu clamor de chegar aos céus, nada nem ninguém pode impedir o teu clamor de chegar ao coração e aos ouvidos de Deus, nada nem ninguém pode impedir você de falar com Deus e obter respostas, porque o nosso Deus, Ele é fiel em todo o tempo. O apóstolo Paulo, ele faz o seu brado de vitória lá em Romanos, no capítulo 8, ele abre dizendo, não há condenação, não há maldição, não há nada sobre aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. E no final do capítulo 8 ele faz o seu brado de vitória dizendo, nem a morte, estou certo, nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem as coisas do presente, nem do porvir, nada pode nos separar do amor de Deus. Então eu não sei, você pode estar passando por momentos de perseguição, de medo, de perigo, de espada, situações diversas. O seu clamor, o meu clamor, o nosso clamor, ele alcança o coração de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E esse Deus, ao qual nós podemos alcançar através das nossas orações, Ele é todo poderoso. Quando eu falo que o meu clamor, que o nosso clamor alcança o coração de Deus, eu estou falando de um Deus que pode mudar qualquer situação e qualquer circunstância. Eu queria trazer essa esperança também para nós, esperança de oração, esperança de resposta, esperança de uma intervenção divina. Não é simplesmente que Deus vai ouvir a mim, não, o meu desabafo, a minha oração, não. Deus vai ouvir e é aquele que tem poder para mudar, é aquele que tem poder para atender, é aquele que tem poder para transformar situações. Então nessa noite eu não quero te encorajar só para você orar, para você irrigar no seu cérebro, para ter umas decisões melhores. Não, eu estou falando para você orar ao Deus dos céus, que Ele vai te ajudar não só a tomar decisões melhores, mas Ele vai te ajudar também a resolver os problemas. Ele vai operar o poder dele naquilo que eu e você não podemos, para fazer um milagre. Ele vai te ajudar até a resolver as decisões erradas que você já tomou, para operar um milagre, melhorar a sua situação que você vive hoje. Então nessa noite, meu irmão, é noite de clamor, é noite de busca, é noite de decisões acertadas, mas é noite também de resposta, é noite também de milagre, é noite também de esperança de um novo amanhã, de esperança de vida, de esperança de transformação de situações. Diga amém, diga glória a Deus, eu recebo. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? José clamou no poço e saiu do poço. E não só saiu do poço, depois saiu do poço, ele passou lá pelo Egito, mas ao sonho que Deus havia colocado no coração dele se cumpriu. Ele viu o sonho se cumprindo, seus irmãos diante dele. Ele viu o sonho se cumprindo, o pai diante dele. Aleluia. Mas preste atenção. Ele entendeu o sonho que ele teve.
Porque no princípio, quando ele teve o sonho, ele entendeu simplesmente os seus irmãos e seu pai e a mãe, no caso Lia, se prostrando diante dele. Ele achou, eu vou ser o maioral da família. Quando ele passa por tudo que ele passa, ele reencontra seus irmãos e ele diz: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou esse mal em bem, para que houvesse salvação para todo Israel. E não só Israel, mas o Egito e as nações ao redor tivessem o que comer no tempo da fome. Ele percebeu que não era algo simplesmente da família dele se prostrar, mas Deus tinha um propósito de salvação, Deus tinha um propósito de bênção, Deus tinha um propósito de preservação da linhagem de Abraão até que Jesus chegasse. Então, meu irmão, ele pôde entender muito mais do que aquilo que ele estava vivendo, devido ao livramento que ele recebeu de Deus. Israel clamou e Deus libertou Israel do Egito, deu a Israel a sua própria terra. Jeremias saiu do poço, querido, e continuou profetizando e viu o cumprimento das suas profecias. Quando viu Israel, infelizmente, ir para o cativeiro, Jonas teve o cumprimento das suas orações ouvidas, e ele saiu do ventre do peixe para fazer aquilo que ele disse que iria fazer. Vou cumprir os meus votos ao Senhor. Amém. Nessa tarde, nessa noite, desculpa, Deus quer operar nas situações que você se encontra hoje. Não é só para orar, mas é orar com a esperança e fé de uma intervenção divina. E diga para o seu irmão, anima ele, pode ser hoje, pode ser agora. Anima ele, pode ser agora. Você crê que você pode ser curado agora? Você crê que Deus pode operar um milagre na sua família agora? Você crê que Deus pode fazer um milagre, uma manifestação do poder dele, mudar sua vida financeira nesse culto? Eu creio no poder de Deus. Eu queria lembrar você, eu estava lendo, relembrando a vida de Jó. Quem olhava para Jó, que ele no seu estado de enfermidade, Jó estava numa situação cheia de feridas do corpo. A Bíblia fala que ele pegava cacos de telha para se coçar. Era uma situação terrível. Mas quando você vai ler Jó, no capítulo 42, Deus vira para os amigos de Jó e fala assim: vocês falaram mal de mim. Deus falando para os amigos de Jó. Vocês não falaram que era reto, como meu servo Jó falou. Agora, vocês vão até ele. Peça que eles orem por você, que ele ore por vocês. Ofereça sacrifício. Lembrando que o livro de Jó é escrito antes da lei, né? Então Jó não era sacerdote, mas ele ofereceu um sacrifício. Ofereça sacrifício por vocês. E a oração dele eu ouvirei. Agora, pensa bem. Os amigos de Jó estavam todos bonitos, cheirosos, perfumados. E Jó, a aparência dele. Imagina o cheiro que não devia estar nas feridas que não podiam ser atadas naquela época. Imagina a aparência de Jó, que não conseguia comer direito devido às suas dores. Imagina Jó oferecendo oração para os amigos. Quem é que parecia que Deus iria receber a oração? De Jó ou dos amigos dele? Se a gente fosse olhar pela aparência, parecia que quem precisava mais de oração era Jó do que os amigos. E eu queria trazer isso para nós nessa tarde, nessa noite, desculpa. Talvez você olhe para você e pense, poxa, sou igual a Jó. Minha oração não vai valer muito não. Eu que estou precisando de oração. Mas Deus não olha isso, queridos. Deus não olha a nossa aparência. Deus não olha quanto você tem na carteira. Deus não olha quanto você tem de saúde. Não é isso que Ele está olhando. Ele está olhando para os nossos corações. É isso que faz a diferença na vida de oração, querido. É o nosso coração, não são as circunstâncias externas,
mas é o nosso coração diante de Deus. Jó tinha um coração sincero diante de Deus, enquanto que os amigos dele estavam mais preocupados em acusar, e apontar, e achar defeitos nele. Mas Jó tinha uma questão sincera, e o próprio salmista Davi, o homem segundo o coração de Deus, no Salmo 51, ele diz, eu amo esse texto, eu sei que da sinceridade tu te agradas. O que move o coração de Deus, as mãos de Deus nas nossas orações, é o nosso coração, querido, voltado para Ele em sinceridade. É quando Ele vê fé nos nossos corações, é quando Ele vê esperança, é quando Ele vê em nossos corações fome e sede pela presença dEle. É isso que move o coração de Deus, querido, nas nossas orações. Às vezes nós estamos tão preocupados com fórmulas, os 5 passos da oração, os 5 métodos de oração. E, meu irmão, isso aí a gente pode ensinar uns aos outros todos os dias, mas um coração prostrado na presença de Deus, um desejo, uma fome pela presença de Deus, isso a gente não pode passar com um ensinamento, a gente não pode passar simplesmente uma fórmula. É só você vivendo isso, é só você entregando seu coração. E eu não posso entregar o coração por você, o irmão do lado não pode entregar o coração por você. Vivemos dias hoje em que as pessoas têm adentrado as igrejas e quando fala de oração, elas acham que oração é igual lá fora no mundo, em que elas vão lá e recebem um passe e tudo resolve. Não é assim que funciona, querido. É comunhão com Deus, é entrega, é dedicação. Existe um pregador que dizia isso. Ele dizia, o homem que quer conhecer a Deus, ele precisa de dedicar tempo. E aí ele completa, muito tempo. Pergunta para o teu irmão, tu tem tempo para Deus? Deus tem tempo para mim e para você. Deus não despreza a gente em nenhum momento. Mas nós temos tempo para Deus hoje? Nos dias corridos que vivemos hoje, nós temos tempo para Deus? Será que o Zap deixa de ter tempo para Deus? Tem irmã que até amarrou, não tem nem Zap, pastor. Será que a TV nos permite ter tempo para Deus? Será que a correria do dia a dia permite? A fonte, querido, é que é o problema. Ou a solução. Jesus disse, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede, algumas versões diz a fonte da vida, outras as saídas da vida. O coração, querido, que é a fonte. E aqui eu queria que você pensasse sobre isso. É por isso que Jesus, quando ensinou a orar o Pai Nosso, e até abrindo um parênteses aqui, nós vamos estudar o Pai Nosso na nossa escola bíblica dominical em janeiro. Então eu encorajo você que quer aprender a orar, está junto conosco nessa empreitada. Mas fechando o parênteses, Jesus ensinou na oração do Pai Nosso o perdão, querido. Por que Jesus ensinou o perdão? Porque o coração é a fonte. Se no coração há mágoa, se no coração há raiva, se no coração há ira, se no coração há rancor, se no coração há ressentimento, como é que essa oração vai chegar aos céus, querido? Como é que Deus vai se agradar de um coração? A fonte é o coração, estou falando sobre isso. A oração, a circunstância não impede, a oração não importa a sua condição, como o caso de Jó, mas o que importa é o nosso coração, querido. O que importa é o que está no nosso interior. Se é um coração cheio de mágoa, cheio de ressentimento, isso é um impedimento para que milagres aconteçam. Jesus condicionou o nosso perdão a nós perdoarmos aqueles que nos ofenderam, que nos fizeram mal. Jesus, quando ensinou sobre oração, ele falou, tenham fé, se vocês tiverem fé, tudo é possível ao que crê. Mas no Evangelho de Marcos ele diz, mas se na oração vocês se lembrarem que tem alguma coisa contra alguém, perdoe. Então a oração do impossível, a oração do milagre, a oração que muda as circunstâncias, é uma oração vinda de um coração que é limpo, que é puro, que é quebrantado na presença do Senhor. É esse que Ele não rejeita. Glória a Deus. Não tem como um coração cheio de mágoas, de ressentimento,
ser quebrantado e puro na presença de Deus. Porque se existe mágoa e ressentimento no coração, já existe pelo menos ali uma rebeldia e um orgulho contra aquilo que Deus falou. E isso é contraditório a ser quebrantado. E isso é contraditório de ser contrito. Então nessa noite, meu irmão, Deus está dizendo para nós, não importa as circunstâncias que você esteja, eu vou operar, eu tenho poder para mudar. Diga amém, diga aleluia. Não importa como você esteja, você pode estar todo carcomido como Jó estava, talvez não na aparência, mas por dentro, na sua mente, você possa até se achar o pior de todos os pecadores. Nessa noite Deus está dizendo para você, isso aí não é importante. O importante é como está o nosso coração diante dele. É isso que vai fazer com que Deus mude todas as coisas. Deus vai mudar as circunstâncias, Deus vai mudar você, Deus vai mudar a mim, Deus vai mudar a nós. Se encontrar em nós um coração que se volte para Ele, que creia nele, que obedeça a Ele, Ele vai fazer o impossível nas nossas vidas. Diga amém, diga aleluia, diga glória a Deus. José saiu de escravo, querido, para ser governador e para ser depois o líder da sua família, como Deus mostrou. Israel saiu do Egito para ir para a terra prometida e viver nas promessas que Deus tinha para eles. Jó teve sua vida completamente restaurada, seu corpo físico foi curado, a sua família foi restaurada, sua condição financeira, a honra que ele tinha na sociedade foi restabelecida. Porque houve um coração que se voltou para Deus. E Deus estendeu as suas mãos e abençoou e mudou a sorte dele. Você se acha o pior dos pecadores? Teve um que também se achou. E olhava para a situação dele como sem esperança. O apóstolo Paulo, ele relata isso acerca de si mesmo. Ele diz, eu era o pior dos pecadores. Mas Deus usou de misericórdia comigo para provar a todos que não tem ninguém que Deus não possa mudar. Eu era inimigo para Deus provar que não tem ninguém que Deus não queira alcançar. Talvez a gente pense, eu sou inimigo, Deus não gosta de mim. Deus está dizendo, não, o meu amor te alcança também. O meu amor também atrai você. Eu também me aproximo de você pelo meu amor, pela minha misericórdia. Não tem ninguém que Deus não queira alcançar. Não tem ninguém que Deus não possa alcançar com a sua misericórdia. Não tem ninguém que Deus não possa transformar. Por pior que você acha que seja, a graça de Deus te alcança. A graça de Deus te transforma. Basta tão somente encontrar em nós um coração. E é esse coração que Deus vai ouvir, como diz o texto que lemos. Quando orar sem cessar, Deus vai responder sem cessar também. Quando orar sem cessar, Deus vai também se derramar sem cessar sobre nós. Orando sem cessar, Ele também vai derramar do seu poder e da sua bênção sem cessar sobre nós. Porque Deus já fez tudo por nós, queridos. Agora é a nossa vez de reagir àquilo que Ele já fez por nós. Ele já fez. Vamos reagir. E a pergunta dessa noite, eu não quero perguntar se você está orando, porque você está num culto de oração. Eu não vou perguntar quais são as suas circunstâncias e nem como você está, porque eu creio no poder de Deus que pode transformar tanto as suas circunstâncias quanto você ou a mim. A pergunta de Deus para nós nessa noite é: como está o nosso coração? Como está o meu coração? Como está o seu coração? É um coração limpo? É um coração restaurado? Ou é um coração contaminado? É isso que vai fazer a diferença, querido. Deus quer nos abençoar. E Ele é tão bom que até o coração sujo. Eu amo o texto de Isaías, quando ele diz, ainda que seus pecados sejam como a escarlata era um vermelho bem forte da época, eu posso transformá-lo como a alva lã ou como a branca neve. Amém.
Amém. Eu quero falar que isso era um milagre, querido. Porque naquela época não existiam roupas brancas. Porque não tinha Vênus naquela época. Não tinha água sanitária, não tinha alvejante, então as pessoas compravam roupa branca e depois já era. Não ficava nunca mais branca. Você transformar uma roupa vermelha em branca era um milagre. E Jesus está dizendo para nós: não importa como é que esteja o seu coração nessa noite, eu posso purificar. Amém. Vamos fazer a oração de Davi. Cria em mim, ó Deus. Eu não consigo, Pai, mas o Senhor pode criar em mim. Me dar um coração novo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova dentro de mim um espírito inabalável. Vamos fazer a oração que Deus prometeu que faria. Lá de Ezequiel 36. Eu vou tirar um coração de pedra e lhe dar um coração de carne. Porém, em vós o meu espírito para que vivam. Deus pode tirar um coração sujo como a escarlata e nos dar um coração alvo como a neve. Deus pode tirar um coração endurecido, empedrado por causa dos pecados e das dores e das aflições e nos dar de volta um coração de carne e ainda colocar o Espírito dele em nós e responder às nossas orações. Então nessa noite, se coloque de pé. Feche seus olhos. Em primeiro lugar, eu quero orar por você, por mim, por nós. Como é que está o nosso coração? Feche seus olhos. Na carta de Apocalipse, lá no capítulo 2, Jesus mandou que enviasse uma carta à igreja de Éfeso. Era uma igreja que trabalhava, era uma igreja que provava os apóstolos, os falsos apóstolos, e viam que não eram. Era uma igreja que tinha uma doutrina correta, que tinha esforço, que as obras delas últimas eram maiores do que as primeiras. Mas Jesus olhou para ela e disse: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te. Uma igreja, queridos. Aquele jovem rico que a gente já ouviu tantas mensagens, Jesus olhou para aquele jovem que falou: mestre, como é que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus, ele foi e citou os mandamentos, você conhece o texto. Jesus olhou para ele e falou: te falta uma coisa. Nessa tarde, nessa noite, sempre que vocês veem com tarde hoje, nessa noite, o que nos falta? Nessa noite, o que precisamos nos arrepender? Nessa noite, a quem precisamos perdoar? Nessa noite, será que eu preciso perdoar a mim mesmo? É noite de milagre. É noite de milagre. E o primeiro milagre que Ele quer operar é no nosso coração. Pai, nessa noite, noite de milagre, noite de bênção, noite de resposta de oração, nós queremos colocar o nosso coração, Pai, diante de Ti. Porque o Senhor diz na Tua palavra que o coração é a fonte. Então nessa hora, colocamos o nosso coração em Ti, Pai, porque nós não temos força para guardar. Mas nós colocamos o nosso coração em Ti para que o Senhor guarde o nosso coração. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. Na próxima domingo vamos participar da ceia e queremos participar e ser abençoados, Pai. Então nos purifica nessa tarde, nessa noite. Nos limpa. Se tem algum pecado, meu irmão, que te acusa, fala com Deus nessa hora. Limpa-nos, ó Deus, porque nós queremos ver resultado das nossas orações. O Senhor diz no livro de Salmos: se eu contemplar a iniquidade, o Senhor não me ouvirá. Eu quero ter um coração puro. Eu quero ter um coração conforme o Teu coração. Perdoamos, Pai, aqueles que nos prejudicaram. Se tem alguém, meu irmão, que precisa do Teu perdão nessa hora, perdoe.
Libere essa pessoa e libere também você e o seu coração. Se preciso falar o nome, fale. Perdoamos, Pai, aqueles que fizeram mal contra nós. Perdoamos aqueles que fizeram mal reiteradamente. Perdoamos aqueles que fizeram mal contra nós, até de forma sincera, mas nos prejudicaram. Perdoamos, Pai, aqueles que intentaram o mal contra nós. Liberamos essas pessoas, porque eu quero viver milagres. Eu quero viver a tua bênção, eu quero viver a tua alegria, eu quero viver a tua festa. E enquanto eu ficar com meu coração endurecido, eu não vou viver isso. Diga para o Senhor: Senhor, eu prefiro a tua bênção do que a raiva. Eu prefiro, Pai querido, a festejar com o Senhor do que o rancor. Eu prefiro, Pai querido, o milagre do que a vingança. No nome de Jesus, Pai, nós preferimos, nós escolhemos a bênção, nós escolhemos o Senhor. Eu prefiro caminhar com Deus do que caminhar com aquele que me feriu. Então nessa hora, Pai, liberamos o perdão para aqueles que nos ofenderam, que nos fizeram mal. Nessa hora pedimos perdão, porque reconhecemos que também ofendemos, também fizemos mal a alguém alguma vez. Que a tua bênção também alcance as nossas vidas, que a tua bênção também alcance essas pessoas às quais prejudicamos. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, restaura o coração do meu irmão, da minha irmã. Restaura o meu coração, Pai. Dá-nos um coração segundo o teu. Cria em nós, ó Pai, um coração puro. Renova em nós um espírito inabalável. Cria em nós, Pai, um coração de carne. Não nos deixa, Pai, viver nesse tempo de tanto questionamento, de tantas brigas. As pessoas estão brigando aí por qualquer coisa na internet, as pessoas estão brigando por qualquer coisa nas ruas. Não nos deixa ter esse coração, Pai, do mundo, não. Dá-nos um coração cheio de amor, dá-nos um coração cheio de alegria, dá-nos um coração reconciliador, pacificador, dá-nos um coração, Pai, que se alegra na tua presença. Um coração que ama, um coração que perdoa, um coração que tem o amor aquecido nesse tempo de tanta frieza. No nome do Senhor Jesus, Pai. E nessa hora, como nós citamos aqui já, eu quero te encorajar a dar amor à pessoa que está próxima a você. A Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. O coração de Jó estava limpo, para que ele pudesse ser um instrumento de bênção. Deus vai abençoar a sua vida enquanto você ora pelo seu irmão. Amém. Senhor meu Deus, nós te louvamos, Pai, te agradecemos, porque o Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus todo-poderoso, Pai. E nesse momento nós queremos orar por esse irmão que está do meu lado esquerdo, Pai. Que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa transformar a vida, Pai. Que o Senhor possa trazer uma unção especial, Pai. Que o Senhor possa derramar do Teu Espírito Santo sobre essa vida, Pai. Fazer prodígios, maravilhas, Pai. Transformar, Pai. Que o Senhor sonde os corações, Pai. Que o Senhor olhe, Pai, aquele pedido que está guardado no mais profundo, Deus, e possa conceder de acordo com o Teu querer, Pai, de acordo com o Teu realizar, Senhor. E nós agora queremos orar para esse irmão que está à direita, Pai. Deus querido, Santo, Todo-Poderoso, nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor quebre todo o cativeiro, Pai, que o Senhor derrame, Pai, sobre a vida dele, Pai, fortalecimento, Senhor, fortalecimento espiritual, algo reservado da Tua parte, Senhor, para que ele possa, Pai, experimentar os Teus prodígios, as Tuas maravilhas, o Teu poder, Pai, porque, Senhor, o liberta desse cárcere, Pai, o livra de todo mal, Senhor, apresenta a ele, Pai, uma realidade daquilo que o Senhor conquistou na cruz do Calvário, Pai, para louvor da Tua glória, Senhor, porque nós cremos num Deus que é vivo, Pai, e que levou sobre si, Pai, as nossas transgressões, nossos pecados, Pai. Então, Deus, derrama da Tua presença, Pai, para que ele possa, para que ela possa, Senhor, sentir da Tua unção, Pai, que ela possa ser liberta daquilo que está aprisionando, Pai. Senhor, que o Senhor derrame, Pai,
das tuas bênçãos, que o Senhor quebre, Pai, as escamas que estão, Senhor, tapando os olhos, Deus, para que ele, para que ela possa ver os teus planos, Pai, que está reservado para a vida dela, Deus Pai, porque a tua vontade, Senhor, é boa, perfeita e agradável para cada um de nós, Pai, e nós queremos experimentar dessa tua vontade, Pai, nós queremos experimentar o teu querer sobre as nossas vidas, Pai. Então, Deus, muda a nossa sorte enquanto nós estamos aqui orando por esse irmão, muda a nossa sorte enquanto nós estamos aqui orando por essa irmã, Pai. Visita as nossas famílias, Senhor, visita os nossos familiares, visita aquele que está afastado, distante, para louvor da tua glória, Pai. Muda a nossa sorte, Senhor, porque nós estamos aqui nesse momento intercedendo por alguém, Pai, colocando diante de ti uma pessoa para que o Senhor visite, faça dos teus prodígios e maravilhas, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Sabe de cabeça? Mais ou menos. Vamos orar, feche seus olhos. Pai, nessa noite nós estamos aqui. E como nós cantamos, precisamos ser cheios do teu Espírito. Derrama do teu Espírito sobre nós. Você pode erguer as suas mãos aos céus e fazer essa oração. Derrama teu Espírito, Pai, sobre nós. É o que nós mais precisamos, ó Deus, para viver isso que nós falamos hoje, para viver uma vida de um coração quebrantado, para viver uma vida de resposta, de oração, para viver uma vida de perdão, Pai, de amor, só com teu Espírito Santo. Dependemos dele, não é só que precisamos, mas dependemos dele. Então nessa noite, Pai, nós temos clamado, enche-nos do teu Espírito, aviva a tua obra nesta igreja, traz um avivamento, Pai, nas nossas vidas, traz um avivamento na vida de cada membro desta igreja, traz um avivamento na vida de cada obreiro, traz um avivamento em cada ministério, Senhor amado, em nome de Jesus. Venha avivar o teu Espírito em nós, venha, Pai, despertar os dons, desenterrar dons, venha acrescentar os dons, ó Pai. Venha no nome de Jesus produzir o fruto do teu Espírito em nossas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus precisamos de Ti, dependemos de Ti. Tira todo medo, Pai, tira toda dúvida, toda opressão maligna, toda resistência, tudo aquilo que hoje se coloca como barreira, tudo aquilo que de repente atrapalha, Pai, o nosso tempo de dedicação ao Senhor. Como diz mesmo a Tua palavra, lá em Efésios, no capítulo 5, devemos andar com sabedoria, remindo o tempo. Então nos dá sabedoria, Pai, para administrar o tempo que temos, e em nome de Jesus se revela a nós, se derrama, Pai, em nossas vidas, que nós saiamos daqui cheios do Teu Espírito. Aqueles que não falam em línguas, que sejam batizados com o Espírito Santo nessa noite. Aqueles que já são batizados, que eles sejam renovados, Pai, que eles sejam fortalecidos, que eles sejam capacitados ainda mais por Ti, Senhor amado, em nome de Jesus. Que nós sejamos cada vez mais ousados e ousados na Tua presença, para exercer os dons, o ministério, o chamado que o Senhor tem para cada um de nós. Da ousadia, Pai, da coragem, da força. Ó Pai, a Tua palavra nos diz que o mesmo poder que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos mora dentro de nós e vivificará o nosso corpo mortal. Enche-nos do Teu Espírito e nos dá vida, enche-nos do Teu Espírito e nos dá saúde, enche-nos do Teu Espírito e nos dá a Tua graça, Pai. Precisamos de Ti, dependemos de Ti, Senhor amado. Por isso clamamos ao Senhor nessa noite. Aviva-nos, aviva esta igreja, aviva a nova vida, aviva, Pai querido, e faz coisas extraordinárias no nosso tempo, Pai. É tempo do Senhor avivar o Teu povo, é tempo do Senhor manifestar a Tua glória em nós e entre nós. É tempo, Pai querido, do Senhor encher o Teu povo e trazer um tempo novo para as nossas vidas. Nós oramos, Pai, entregando nossas vidas e nossos corações, entregando, Pai, essa oração nas Tuas mãos, entregando, Pai, esse desejo nosso de sermos cheios de Ti nessa geração, Pai, que precisa tanto de Ti. Usa-nos, enche-nos, Pai, batiza-nos com o Espírito Santo e com poder, e
nos usa para a glória do Teu nome. É o que nós oramos nessa noite, no nome de Jesus. Amém e amém.